graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro das Escrituras Sagradas, Êxodo. Êxodo capítulo 2. Começamos a estudar esse livro, tendo terminado a epopeia de Gênesis, e agora dando continuidade à revelação, à progressividade da revelação. Nós começamos o livro de Êxodo e estamos agora em Êxodo capítulo 2. Já estudamos os 10 primeiros versículos deste capítulo e agora versículos 11 a 25. Êxodo capítulo 2, de 11 a 25. Essa é a santa palavra de Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Yahvé, Deus do pacto, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés, nós engrandecemos o teu nome nesse momento, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus pleno de misericórdia, como já contemplamos nessa manhã. O Senhor é um Deus soberano, que nos mostra detalhadamente como teus planos não podem ser frustrados. Ó Deus, nessa manhã fala conosco por meio deste evento na vida de Moisés. Começamos a ver a tua mão poderosa na vida deste homem, deste patriarca, desde o seu nascimento e agora passando já pela sua fase adulta, fase de preparação para aquela grande missão que ele teria de libertar o teu povo da escravidão do Egito. Ó Deus, isso não é uma mera história para conhecermos um pouco mais a respeito da Bíblia. Isso é uma história que certamente deve ser utilizada pelo teu Santo Espírito para cravar aplicações em nossos corações, para que durante essa semana e o restante de nossas vidas nós possamos praticar cada uma delas. Tendo entrado aqui, Senhor, cheios de culpa e transgressões, desobediência, nós já confiamos
no teu perdão e cremos que o Senhor pode nos transformar ainda mais, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Tende misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda a ouvir a tua palavra agora, especialmente aqueles que ainda têm um coração de pedra e que precisam desesperadamente de um novo coração. Só o Senhor pode fazer isso, por meio da tua santa palavra. Em nome de Jesus, o nosso libertador, que nós clamamos. Amém. Amém. Em que terço da sua vida você se encontra? Bom, isso obviamente varia de pessoa para pessoa, e para você fazer esse cálculo, você precisaria saber quantos anos você vai viver. Nós falamos aqui um pouco a respeito de um terço da vida, porque a vida de Moisés, ela facilmente é dividida assim. Nós veremos ainda no livro de Êxodo que Moisés vive 120 anos. Ou seja, facilmente nós percebemos que cada terço de sua vida correspondeu a 40 anos. E se nós, pela própria pena de Moisés, calcularmos aí que um homem hoje em dia vive até os 80 anos, claro, alguns passam disso, um terço de vida de uma pessoa normal vai variar entre 20 e poucos anos, talvez, com muito vigor, 30 e poucos anos. Mais uma vez eu pergunto então, em que terço da sua vida você se encontra? Por que essa pergunta é importante? Porque em primeiro lugar nos mostra que toda a nossa vida é importante na presença de Deus, e que muitas vezes nós desperdiçamos tempo, ou estamos descontentes com aquilo que não temos ainda, sendo que talvez aconteça mais tarde em nossa vida. Nós geralmente não sabemos aproveitar o presente, ou estamos muito preocupados com o futuro, ou estamos nos lamentando por aquilo que já passou. Então, num certo sentido, a resposta para essa pergunta é: em que terço da sua vida você se encontra? É exatamente naquele momento em que Deus quer que você esteja, e se você estiver em falta com alguma coisa, o arrependimento está aí, para você então recuperar, digamos assim, o tempo perdido e passar a servir a Deus com maior fidelidade. E não se preocupar tanto com o futuro também, pois de fato Deus tem trabalhado nos bastidores para que tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida realmente aconteça. E isso diz respeito ao reino de Deus em última instância, e não apenas a sua vida particular. Então nós estamos olhando aqui para um homem que no versículo 11, apesar de não ser dito aqui, mas é dito no Novo Testamento, se encontra com 40 anos de idade. O texto fala que ele já homem percebeu aquelas coisas. E Estevão, no seu discurso no Novo Testamento, nos mostra então que isso aconteceu exatamente no final do primeiro terço da vida de Moisés, ou no começo do segundo terço de sua vida. Ou seja, o que está acontecendo com Moisés aqui, e o que está acontecendo com a sua vida nesse exato momento, diz respeito ao tempo de Deus, diz respeito àquilo que Deus programou para a sua vida. E esse texto nos mostra claramente como Deus, que vê todo o cenário, que consegue ver o quadro de uma forma completa, vai trabalhando nos bastidores. Quando nós menos percebemos, as coisas vão acontecendo. Então nós veremos aqui, por meio desse evento na vida de Moisés, que Deus, Yahvé, o Deus do pacto, por meio da preservação e da preparação do libertador, ele atenta para a condição do seu povo. Aqui, obviamente, ele atentou para a condição do seu povo ali no Egito, na escravidão, naquele momento histórico específico. Mas ele atenta para a sua vida hoje. Ele atenta para a sua vida em todos os momentos. Talvez principalmente naqueles momentos em que parece que ele se esqueceu de você,
Parece que ele não se importa com você. Esse texto vem nos mostrar, ele atenta para a condição do seu povo em todos os momentos. Talvez o esquecimento seja seu e não de Deus. Esquecer das suas promessas, esquecer daquilo que ele é capaz de fazer, esquecer da sua identidade e de quem ele verdadeiramente é. Isso já foi demonstrado no começo do capítulo 2, quando nós vemos aqui de uma forma sobrenatural, maravilhosa, prodigiosa, o nascimento de Moisés dentro da casa, da descendência de Levi, e já a sua preservação, quando o faraó mandou matar meninos daquela idade, exatamente para evitar que a descendência surgisse, e em última instância, para que o Messias não viesse lá na frente. Nós vemos a soberania de Deus fazendo com que a própria filha de Faraó adotasse Moisés como seu filho. Moisés é agora da família do próprio Faraó. E a história continua exatamente no versículo 11, nos mostrando que Yahvé, o Deus do pacto, por meio da preservação e da preparação do libertador, ele atenta para a condição do seu povo. A primeira coisa que nós percebemos aqui, começando no versículo 11 até o versículo 15, é a identificação do libertador com o seu povo. A identificação do libertador com o seu povo. Leamos mais uma vez, versículos 11 a 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Como é que nós vemos aqui a questão da identificação? O versículo 11 termina dizendo assim: um do seu povo. Moisés, lembrando do seu nascimento e da sua preservação na mais tenra idade, ele foi criado, ele foi amamentado pela sua própria mãe. Nós não sabemos exatamente qual era a idade de Moisés quando ele finalmente vai para o palácio de Faraó com a sua mãe adotiva, a filha de Faraó. Mas nós sabemos, e mais uma vez nos lembramos aqui da importância desses primeiros anos para os filhos da aliança. Anos aqui que os pais de Moisés certamente colocaram nele, inculcaram nele o conhecimento de Yahvé, o conhecimento da revelação que eles tinham até aquele momento a respeito do que significava ser judeu, do que significava ser do povo de Deus, da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó. Nós temos um salto grande do versículo 10 para o 11. Ele ainda é menino no versículo 10, e no versículo 11, como vimos, ele já tem 40 anos de idade. Nós ouvimos aqui já que durante esse tempo todo ele é treinado e instruído na ciência egípcia, na ciência que nós poderíamos chamar de revelação geral das coisas, mas ele certamente, a partir do versículo 11, não deixou que esse conhecimento abafasse o conhecimento verdadeiro, e podemos dizer assim, mais importante também, não apenas de quem ele era, mas de quem era o seu Deus, de quem era o Deus do seu povo. E nós não sabemos por que então demoram-se tantos anos para que Moisés começasse então a exercer a sua função de libertador. Isso na verdade não interessa tanto.
A nossa curiosidade não precisa nos levar até isso. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus e entender que no exato momento, no momento que Deus determinou, aos 40 anos de idade, Moisés se levanta e vai visitar o seu povo. E ele viu a escravidão do seu povo, descrita aqui como labores penosos. Certamente ali, ele já teve o seu coração contrito, entristecido com aquela situação. Porque vamos nos lembrar, ele era descendente de Levi, ele era do povo de Israel, mas ele estava numa vida muito boa. Ele era príncipe do Egito, estava no palácio, comendo do bom e do melhor, e certamente nem sequer chegando perto de trabalhos penosos ou manuais. E além disso, então, ele viu que um egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O que esse libertador vai fazer? Ele vai demonstrar a sua identificação com o seu povo. Ele vai agir. Mas a primeira pergunta que fica em relação ao modelo de Moisés é se nós nos identificamos com o povo de Deus. Não é uma tarefa fácil nos identificarmos com o povo de Deus. Mais uma vez, veja o que vai significar para Moisés se identificar com esse povo escravo. Ele tinha tudo do bom e do melhor, e de repente ele vai ter que largar tudo isso para se identificar de fato com o seu povo. É isso que significa nos nossos dias, por exemplo, fazer uma profissão de fé, uma pública profissão de fé, se tornar membro de uma igreja. Você inevitavelmente vai ter que sacrificar coisas. Você inevitavelmente vai ter que perder relacionamentos. Você inevitavelmente vai entender o que é não apenas crer em Cristo, mas padecer com Ele também, pela identificação com o povo de Deus. É bem simples. Uma analogia interessante é quando nós nos casamos. E geralmente quando um casamento é de chamadas linhas sociais diferentes. Por exemplo, uma pessoa um pouco mais pobre casa-se com uma pessoa mais rica ou abastada. O que geralmente acontece com essa pessoa mais pobre? Ela se encanta, obviamente, com a riqueza do seu cônjuge. Ela se encanta com aquela nova vida. E ao mesmo tempo, o que ela acaba fazendo? Ela acaba rejeitando ou negando o seu passado, as suas raízes, a sua pobreza, tudo aquilo que representava sofrimento, falta. Isso é natural. Não é certo, mas é natural. Nós nos encantaríamos com as delícias do Egito. Nós nos encantaríamos com o palácio de Faraó. Eu tenho quase certeza que nós, aqui na situação de Moisés, acharíamos várias desculpas para não nos identificarmos com aquele povo sofrido e escravo. Poderíamos pensar assim: não, eu vou continuar no palácio, eu não preciso me identificar com eles de forma tão direta, e daqui então eu vou tentar fazer alguma coisa para que eles deixem a escravidão, para que eles sejam mais bem tratados ou coisas do tipo. Não é assim no cristianismo. Ou nós nos identificamos com a nossa nova família, ou nós continuaremos rejeitando não apenas essa família, mas o próprio Cristo. No caso do casamento, da analogia que eu mencionei, seria isso. Não haveria problema em uma pessoa de uma classe social mais baixa se casar com uma outra pessoa de classe social mais alta, mas ela não precisaria então rejeitar a sua raiz. Ela se identifica ainda com a sua origem.
E é o que está acontecendo aqui com Moisés. E nós vamos ter que abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento algumas vezes nessa manhã. E eu lhe convido a fazer a primeira vez isso em Hebreus capítulo 11, por favor. Veja por que é que Moisés foi capaz, como libertador do seu povo, de em primeiro lugar se identificar com o seu povo. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. É exatamente por isso que Moisés conseguiu se identificar com o seu povo. E essa linguagem, o autor aos Hebreus está associando a Moisés. Quanto mais agora isso está associado a nós, porque nós sabemos mais do que Moisés sabia, quais são os opróbrios de Cristo. O que é o sofrimento de Cristo? O que é o Senhor Jesus Cristo? Nos mostrar o caminho para que hoje nós nos identifiquemos exatamente com esse povo que é rejeitado pelo mundo, que certamente não tem status, não apenas no Egito, mas em todas as épocas. Você realmente se identifica com o povo de Deus? Você realmente entende que ser cristão, ser um crente, tanto naquela época como hoje, é preferir os opróbrios de Cristo aos tesouros desse mundo? A palavra-chave lá são tesouros transitórios. A riqueza de uma família mais abastada pode até nos impressionar, nos atrair, mas nós nos lembramos, isso é transitório, isso não é permanente. A traça corrói. Moisés, ele se identifica com o seu povo, olhando já para o Messias lá no futuro. Mas a identificação aqui, ela não acontece de uma forma tão ideal. O versículo 11 é maravilhoso. Moisés, entendendo a sua missão, ele vai se envolver com o seu povo, mas a forma como ele se envolve é pecaminosa. O versículo 12 diz isso. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E é impressionante, mais uma vez aqui, o quanto a Bíblia não esconde o pecado dos heróis da fé. A Bíblia não esconde o pecado de Abraão. Ele mentiu mais de uma vez. Só para dizer um exemplo. A Bíblia não esconde os pecados de Jacó. Nós vimos quão vil Jacó foi. Mesmo depois de se chamar Israel, ele continuava voltando aos seus pecados. E nós vemos aqui que Moisés, esse grande homem, esse grande príncipe, já maduro num certo sentido, aos 40 anos de idade, ele assassina um egípcio. Comentaristas tentam justificar a atitude de Moisés. Alguns tentam dizer que não foi um assassinato, pois na verdade a própria Bíblia ensina que podemos matar alguém em legítima defesa ou para proteger alguém mais fraco. Sem dúvida alguma a Bíblia ensina isso. Mas não é o caso aqui. Moisés, sem dúvida, poderia não ter matado esse egípcio.
Ele poderia, sem dúvida alguma, ter agido de uma outra maneira, mas ele não faz. Ele é precipitado, ele é exagerado, ele entende o seu chamado, ele precisava libertar aquele hebreu, mas ele ainda não sabe como fazê-lo. Isso explica um pouco porque é que ele vai passar mais 40 anos no deserto. Isso explica um pouco porque que um presbítero não pode ser um neófito na igreja. Isso explica várias coisas daquilo que nós chamamos maturidade espiritual. Você pode ser maduro em idade, você pode ser maduro em anos, mas talvez um bebezinho em espiritualidade. E é o que Moisés está demonstrando aqui. A sua reação ela é bem parecida com a reação dos seus antepassados. Lembram-se de quando Levi, juntamente com seu irmão, ele mata, ele assassina todo aquele povo que havia roubado a sua irmã Diná e estuprado? Levi não tem piedade, ele vai lá e assassina todo aquele povo. Nós temos aqui um pouquinho desse sangue, então, correndo pelas veias de Moisés. Ele faz o mesmo. Ele se ira e ele peca. E certamente nós entendemos aqui que os fins não justificam os meios. Ele poderia ter lutado pelo hebreu, ele poderia e deveria ter libertado o hebreu, mas não dessa maneira. O versículo é claro, ele olha de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém. Era um certo sentido até premeditado. Isso traz um questionamento a respeito da nossa maturidade espiritual. Será que somos maduros espiritualmente? Nesse sentido? Quantas pessoas nós temos assassinado? Não literalmente, mas como Jesus coloca no Sermão do Monte. Nós odiamos pessoas facilmente, nós nos iramos e pecamos facilmente, nós acabamos com reputações facilmente, nós maldizemos facilmente, nós ainda temos sentimento de vingança no nosso coração, e tudo isso, por mais que não seja na mesma proporção, é exatamente o pecado de Moisés aqui. Veja, Moisés não tinha consciência apenas de que ele era já um crente em Yahvé, de que ele era um libertador do povo. Isso vai ficando mais claro, obviamente, mas ele ainda consegue cometer um pecado tão grave. Isso deveria servir de consolo para nós, mas às vezes nós transformamos o consolo e o conforto em desculpa. Nós falamos, se nem Moisés nem Davi conseguiram, eu não vou conseguir. Não. Nós olhamos para Moisés, Davi, Abraão ou outros que pecaram e dizemos, ufa, até esses homens pecaram, então não é o fim do mundo quando eu peco. Mas seria o fim do mundo se eu continuasse nesse pecado, usando esses homens como muletas espirituais. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos agir exatamente de forma contrária a como Moisés aqui agiu, quando somos tentados a matar alguém, mesmo que em pensamento ou em palavras. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 7. O discurso de Estevão, Atos capítulo 7.
versículos 23 a 25. No sermão de Estevão, ele descreve essa passagem falando, Atos 7, 23 a 25, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Olha que comentário fantástico aqui Estevão faz a respeito daquele evento. Ele fala do que estava na mente de Moisés quando ele assassina o egípcio. Ele tinha uma ideia de que ele era então o libertador, o salvador do seu povo, mesmo que isso representasse a morte de alguém. Então, mais uma vez, ele entende o seu chamado, mas pratica de forma errada. Ele entende o seu chamado, mas talvez não o tempo adequado para começar a realizá-lo. Isso tudo diz respeito a discernimento, a maturidade espiritual, e nós precisamos disso. Estevão também diz claramente que ele vingou o hebreu, sendo que a vingança pertence somente ao Senhor. Sem dúvida alguma, temos diante de nós um erro claro de um homem que foi preservado e poupado para ser exatamente o libertador de Israel. Mais uma vez, um consolo para nós. Sim, devemos odiar o nosso pecado, devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos ter ojeriza do nosso pecado, mas o nosso pecado não pode nos vitimizar ou acabar conosco. Quantas vezes nós pecamos e ficamos prostrados? Quantas vezes nós pecamos e falamos, nós somos inúteis, não vou fazer mais nada agora. Eu errei de novo essa prática. Eu prometi que não ia fazer mais e fiz de novo. E Deus aqui vai usar esse assassino, é um assassino, para ser o libertador do seu povo. Mais uma vez eu insisto, para que os nossos ouvidos entendam bem isso, e principalmente a nossa mente e o nosso coração. Deus não está aqui passando a mão na cabeça de Moisés, Deus não está aqui protegendo alguns e punindo outros, não. Deus está aqui nos mostrando o quanto Ele usa pecadores no seu serviço, sem justificar esses pecados, sem desculpar esses pecados, melhor dizendo, mas punindo-os ou tratando-os adequadamente. Ele mata esse egípcio e claramente ele sabe que está errado, que ele o esconde na areia. Ele é príncipe do Egito, gente. Ele poderia ter feito qualquer coisa ali, mas ele precisa esconder as evidências. Ninguém pode saber que ele cometeu aquele erro, mas o pecado, ele não fica encoberto. Nos versículos 13 e 14 nós lemos: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Olha que coisa mais irônica. Moisés está aqui se identificando com o seu povo. Ele, de forma errada, tenta proteger o seu povo, e agora o seu povo usa o seu erro, o seu pecado, para jogar na cara dele que ele não era autoridade alguma sobre eles.
Se a consciência de Moisés não o acusava, Deus está usando isso aqui para o acusar. E mais do que isso, para ter a sua liderança rejeitada. É exatamente esse ponto aqui que nós precisamos entender. Ele está querendo fazer o certo, ele está querendo responder ao seu chamado, mas o povo não quer. O povo o rejeita. O povo faz algo que nós fazemos o tempo todo também. Moisés está certo. Ele está aqui sendo agora um mediador. A liderança de Moisés exigia isso. E ele exorta o culpado aqui. Eles estavam brigando e havia um culpado. E na exortação de Moisés, o culpado não recebe bem a exortação, apesar de estar errado. Não é isso que acontece comigo e com você o tempo todo. Alguém vem nos exortar, e mesmo estando errados, a nossa reação orgulhosa é: quem você pensa que é para falar desse jeito comigo? Quem você acha que é? Vai cuidar da sua vida. Demonstrando também, mais uma vez, imaturidade espiritual, quando na verdade, quando somos exortados, isso é uma manifestação maravilhosa de amor, e deveríamos receber humildemente e não como esse homem. Mas aqui a ideia então é essa rejeição da liderança de Moisés. E aí eu pergunto, sabemos que isso leva Moisés a fugir. Ele teme, o texto é claro. Ele entende que a situação não estava resolvida. E aí ele vai fugir. Ele vai deixar o Egito. E eu pergunto para você nessa manhã, por que Moisés deixa o Egito? Qual é a primeira resposta que vem na sua cabeça? Por que Moisés deixa o Egito? Será que foi por medo de Faraó? O versículo 15 diz: informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Parece que essa é a resposta. Ele teve medo de Faraó. Ele vai embora. Ele teve medo das consequências do seu pecado e ele vai embora. Ora, tudo isso pode estar no pacote, mas não foi a razão principal. Deixa eu mostrar para vocês. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 7. Mais uma vez. Nós vamos para Atos 7 agora e logo em seguida voltar para Hebreus 11. Atos 7, agora 28 e 29. Atos 7, versículos 28 e 29. Estevão continuou falando e ele já trata agora do diálogo entre aquele hebreu culpado e a acusação que ele faz a Moisés. Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Talvez aqui o comentário de Estevão a respeito do que aconteceu lá atrás ainda nos leve a esse pensamento. Ele fugiu porque teve medo. Ele fugiu porque não queria ser descoberto ou punido. Mas não é isso que Hebreus nos diz. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Vamos lembrar aqui que Hebreus está nos falando de manifestações de fé, heróis de fé, porque eles creram e fizeram alguma coisa. Moisés não foge por medo de Faraó. Como falei, talvez isso estivesse no pacote, mas não foi a principal razão. Hebreus 11, versículo 27. Olha o que diz o texto. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível.
Ele não foge porque ficou amedrontado com o que Faraó poderia fazer com ele. Ele foge por fé, porque ele sabia que como libertador de Israel, ele não poderia ficar ali, pois algo aconteceria com ele. O que ele tem em mente é a sua missão, o que ele tem em mente é a sua vocação, o que ele tem em mente é o que Deus planejou para ele. Então ele vai para Midian, ele abandona o Egito, ele sabe que parte da sua missão agora diz respeito à sua preparação. Ele se identifica com o seu povo, comete um erro gravíssimo, não está maduro ainda, mesmo aos 40 anos de idade, e agora ele precisa passar mais 40 anos no deserto para ser de fato o libertador de Israel. Ele passa 40 anos se preparando para a sua gloriosa missão. E ele vai para Midian. O versículo 16, o 15 já disse isso, e o versículo 16 deixa isso claro. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Está tudo alinhado. Ele não foi para Midian por acaso. Ele não parou ali naquele lugar junto ao poço simplesmente porque ele teve sede ou porque representava ali algum tipo de auxílio ou necessidade. Mas ele vai para Midian, dentre outras coisas, porque ali estava um povo que era descendente de Abraão. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Midian é uma nação que descende diretamente de Abraão. Gênesis 25, versículos 1 e 2. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Vejam então como Deus realmente prepara todas as coisas. Num lugar a sudeste do Egito, Deus enviou aquela nação, ou ali fez com que aquela nação residisse, Midian, descendente direto de Abraão, para que um dia o libertador de Israel fosse para lá e pudesse então, durante 40 anos, ser preparado para, de fato, se tornar o grande libertador de Israel. Moisés já se demonstrou como libertador, mesmo de forma errada, nos primeiros versículos aqui, e ele continua sendo libertador, agora em Midian. Vejam como é interessante. Vieram os pastores, no versículo 17, e enxotaram dali as filhas do sacerdote de Midian. Olha a falta de respeito aqui. Não apenas com as mulheres em si, mas com o próprio sacerdote Midian. Já já nós veremos quem é ele. Esses pastores, homens, estão exercendo uma força bruta contra aquelas que não poderiam se defender. E quem estava ali, no momento exato, para ser o libertador delas também? Moisés. Ele tinha acabado de chegar. Ele poderia ter usado a desculpa de que ele não tinha nada a ver com a situação. Ele podia usar a desculpa de que ele estava chegando ainda, ele não podia se intrometer, talvez fosse uma situação ali da cultura da época. Não.
ele se intromete, ele faz aquilo que todo homem deve fazer. Ele vai e defende o oprimido. Ele vai e defende o mais fraco. Ele vai e defende, aqui no caso, aquelas que não podiam se defender, porque eram mulheres contra pastores homens. Ele é o libertador em terra estranha, porque isso faz parte da sua vocação, e ele vai continuar fazendo isso independentemente das circunstâncias. Mais uma vez eu convoco aqui aos homens a entender o que é a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica não é apenas defender mulheres em casos assim, mas é, por exemplo, você estar num ônibus e você ceder o seu assento a uma mulher. Você faz isso. Você abre a porta de um lugar para uma mulher entrar. Isso parece tão careta, as pessoas diriam isso é ultrapassado, porque a gente vive em tempos de igualdade entre sexos. Mas isso é bíblico. Bíblico, da masculinidade bíblica. E Moisés aqui, como um líder libertador, está fazendo isso, aqui colocando a sua própria vida em risco. Eram pastores, era um grupo de pastores, eles poderiam ter se levantado contra Moisés facilmente e dito o que aquele hebreu falou para ele: quem você pensa que é? Quem te fez aqui o defensor delas? Mas não é o que acontece. Moisés, e não sabemos como, ele se levanta, defende e eles vão embora. Um exemplo maravilhoso do que nós devemos fazer, mesmo que isso custe alguma coisa de nós. E olha que mensagem maravilhosa de esperança aqui também. O processo de santificação que acontece na vida de Moisés é o que acontece nas nossas vidas. Ele assassinou um homem de forma precipitada ali atrás. Isso fez com que ele tivesse que sair do Egito. E aqui, sendo um descendente de Levi, ele poderia ter feito o mesmo, pegado alguma arma, alguma coisa e matado aqueles pastores, mas ele não faz isso. Ele defende as mulheres sem usar a violência, pelo menos não matando alguém. Isso demonstra o que é a vida cristã. Você pode ter assassinado alguém. Há esperança para você. Você pode ter cometido o pecado mais grave, que ninguém pode saber, você não consegue contar isso para ninguém. Há esperança para você. Há esperança para você em Cristo Jesus, dentro da graça de Deus, que usa pecadores no seu reino e no seu serviço. Nós vemos então aqui agora, introduzido para nós, o sacerdote Midian. Ele é primeiro descrito de uma forma mais geral, mas no versículo 18 ele é chamado de Reuel, o pai das meninas. O pai ali daquelas que foram servi-lo junto ao poço, as 7 filhas. E agora elas voltam mais cedo para casa, demonstrando que aquela prática ela era comum. Elas provavelmente demoravam demais no poço, porque os pastores vinham, as enxotavam dali, eles tiravam lá a sua água, demoravam, e só então elas tiravam a água. Mas elas voltaram mais cedo para casa. Reuel estranha isso, e elas precisam explicar. O versículo 19 é a explicação. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Duas coisas aqui. Quem é Reuel?
E por que essas mulheres ainda acham que foi um egípcio que as libertou? Ora, Reuel, nós veremos, é sim Jetro. Ele é mais conhecido como Jetro, quando na verdade ele deveria ser mais conhecido como Reuel. Porque aqui, tendo estudado sobre esse texto e mostrando o quanto o nosso conhecimento bíblico é limitado, Reuel, na verdade, é o nome do pai das meninas, do pai de Zípora, que vai ser o sogro de Moisés, quando na verdade Jetro, ele recebe ainda um outro nome mais à frente, são tidos como títulos. Quando a gente chegar lá e ele for chamado de Jetro, que é logo em seguida, nós vamos ver isso. É como se fosse um título, ó Altíssimo, um apelido. Vossa Senhoria. Reuel aqui significa então um amigo de Deus. Era um sacerdote midian, e ainda fica a dúvida, era um sacerdote de Yahvé ou era um sacerdote de um Deus qualquer? Não se sabe, não tem como precisar essa ideia. O que nós sabemos é que eles são descendentes diretos de Abraão, e assim como Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus, dentro de uma idolatria terrível, nós podemos entender aqui que, infelizmente, Reuel, conhecido como Jetro, ele poderia ser um sacerdote de um Deus pagão. Afinal de contas, essa é a ideia, que Moisés vai para um lugar que não era o seu lugar. Ele vai para um povo que não era o seu povo, apesar de serem descendentes de Abraão. Esse homem, então, ele faz questão de receber Moisés em casa, mas ele é tido como um egípcio. E mesmo assim ele é recebido. Por que ele é tido como um egípcio? Porque ele parecia um egípcio. Ele provavelmente estava vestido como um egípcio. Ele falou como um egípcio. Moisés parecia um egípcio, mas ele era do povo de Deus. Lembrem-se de José, que teve seu nome inclusive mudado para o nome egípcio. Ele não deixou de ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses detalhes maravilhosos vão nos mostrando que, apesar das circunstâncias, Deus vai preservando o seu servo para que então fosse adotado por aquela família. Ele não é chamado apenas para comer pão, ele não é chamado apenas para hospitalidade, ele é chamado para permanecer ali. Ele se casa com Zípora e gera um filho. A Bíblia mais uma vez nos mostra que ali Moisés passou o segundo terço da sua vida, 40 anos. E que preparação maravilhosa. Moisés, descendente de Levi, que mataram um homem, está agora tendo condições de ser restaurado, preparado para se tornar o grande libertador. E que treinamento! Ele é agora um marido, ele é agora um pai de família, ele é agora um pastor de ovelhas. Como é que você sabe disso? Êxodo 3, versículo 1, logo em seguida aí, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Não há treinamento melhor, mais adequado, mais preciso, para que ele se tornasse o pastor de Israel. Ele tem uma família. Isso não significa que Deus não possa usar solteiros, celibatários no seu reino. Sem dúvida alguma Ele usa.
Mas quando você é marido, quando você é pai, quando você tem uma família, você entende um pouquinho melhor, não apenas o que são pecadores mais próximos de você, mas até mesmo o seu pecado, o seu egoísmo, a sua falta de serviço e tantas outras coisas. Esse homem agora é marido e pai, e além disso, ele assume para si uma função, uma profissão, uma vocação que era rejeitável pelo Egito. Nós vimos isso em Gênesis, que ser pastor de ovelhas era algo completamente rejeitado. Os egípcios olhavam com escárnio para os pastores de ovelhas, e Moisés agora é, dentro da providência de Deus, um cuidador de animais. Olha só que interessante. Durante esses 40 anos, Moisés está percorrendo toda aquela região, guiando o rebanho de Jetro, e o que ele está aprendendo ali? Algo que seria fundamental na passagem dele e do povo de Israel na saída do Egito. Deus está aqui preparando aquele homem para aquele momento específico da história, quando realmente ele seria o libertador do povo. E que nome ele dá a seu filho, Gerson? Porque o nome significa sou peregrino em terra estranha. Moisés não se esqueceu de quem ele era. Nem no palácio de Faraó, com todas as boas comidas e tudo do bom e do melhor ali, ele não se esqueceu de quem ele era. E nem agora, quando ele teoricamente está sendo testado e provado, ele não se esquece de quem ele era. Aquela não era a sua terra. Não era a terra prometida. Aquele não era o seu povo. Não o que dizia respeito àqueles ainda escravos na terra do Egito. Isso volta então ao primeiro momento, quando nós nos identificamos com o povo de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos peregrinos. Nós estamos passando por aqui. Isso nos faz pensar então por que nós nos apegamos tanto às coisas daqui. Por que nós não nos preocupamos mais com as coisas que realmente importam? Por que nós não olhamos mais para o alto, sabendo que esse é o nosso destino? Novos céus e nova terra. E enquanto passamos por aqui, somos servos de Deus para a nossa libertação do pecado e para a libertação daqueles que ainda estão escravos também. Essa é a preparação de Moisés. Durante 40 anos, ele é marido, ele é pai, ele é pastor de ovelhas, conhecendo aquela região que seria fundamental para a saída deles da terra do Egito. Isso tudo está acontecendo em Midian. Isso tudo está acontecendo durante esses 40 anos, mas os últimos versículos, agora 23 a 25, nos mostram o que estava acontecendo no Egito. São 40 anos ainda de escravidão, são 40 anos ainda de sofrimento. Será que Deus não podia diminuir esse tempo? Se Deus ia fazer isso quando Moisés tivesse 80 anos de idade, por que Ele não fez antes? Porque o tempo é de Deus. Porque é Ele quem sabe quão imaturos nós somos ainda em relação a tantas coisas espirituais. E nós precisamos de todo o tempo necessário para chegarmos a essa maturidade. Nós vimos então a identificação de Moisés com o seu povo, a preparação de Moisés como libertador do seu povo, e agora nós vemos a motivação
de Moisés como libertador. E o nome dele nem é mencionado aqui. Versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Enquanto isso, enquanto Moisés estava lá há 40 anos, no deserto, em Midian, se preparando, o povo estava sofrendo e sofrendo ainda mais. Mas na providência de Deus, morre o faraó. Chegou o momento, e o povo clama, e o povo geme, e o clamor subiu até Deus. Isso não significa que eles não estavam clamando antes, isso não significa que eles não estavam buscando antes, mas nesse momento exato, nós vemos Deus respondendo. Essa é a nossa oração. A nossa oração perseverante, a nossa oração constante, o nosso clamor sem cessar. Porque a oração não faz com que Deus haja de uma forma determinada ao nosso bel prazer. A nossa oração nos aproxima de Deus, nos dá intimidade com Deus, e na hora que Ele quer, Ele responde. E por que eu chamo isso de a motivação de Moisés como libertador? Porque o coração de Deus aqui está sendo manifestado, e é isso que estava no coração de Moisés. Deus ouve o gemido do povo, e ele se lembra da aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. Olha a motivação sensacional, o pacto. Deus havia feito a promessa ao próprio Abraão em Gênesis 15. O teu povo, a tua descendência vai ficar no Egito por mais ou menos 400 anos. A gente está falando aqui de 40 anos de preparação, quando na verdade a escravidão dura 400 anos. Mas em um determinado momento, Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O resumo desse sermão é exatamente isso, o que eu falei anteriormente. Deus atenta para a sua condição. O problema não está em Deus, o problema está em nós. A lembrança de Deus aqui não é porque ele se esqueceu e agora, opa, ainda bem que eles oraram, me lembrou. Não! Quem esquece somos nós. Quando tudo vai bem, nós achamos que Deus é bom e gracioso. Quando tudo vai mal, Deus se esqueceu de nós. Nós não sabemos orar porque nós nos esquecemos. Nós não sabemos orar porque nós não confiamos ou nem lembramos da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele atenta para a nossa condição o tempo todo. E Ele está nos treinando, Ele está nos amadurecendo, Ele está fazendo com que deixemos pecados, não só os graves, mas até os pequenininhos. Ele atenta para a nossa condição, porque Ele já fez a maior obra de libertação que eu e você precisávamos. Ele já enviou o seu Filho, que aqui é demonstrado para nós de forma tão cabal na pessoa de Moisés. O libertador, num determinado momento, ele precisa deixar a sua glória. Como Moisés deixou o seu palácio, ele se identifica com o seu povo, assumindo forma de servo, sem pecado. Se Moisés assassinou alguém ao se identificar com o seu povo, Jesus Cristo foi assassinado para
se identificar de forma cabal com o seu povo. Ele vem para o seu povo, mas o seu povo o rejeita, então ele vai agora para uma terra estranha, ele vai agora para um outro povo, sendo peregrino aqui. Ele passa um tempo para realmente se tornar o libertador do povo na cruz do Calvário. Deus atenta para a nossa condição, tendo feito isso com o seu próprio Filho. E para que isso fique claro, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você sair daqui hoje, ainda pensando que Deus não se importa com a sua vida, não atenta para a sua condição, então você precisa rever o seu conceito do que é o Evangelho, do que foi isso que Jesus Cristo fez aqui, ainda mais do que Moisés. E para você que ainda não faz parte do povo de Deus, eu rogo a você, que você por meio dessa palavra se identifique com o povo de Deus. Creia, se arrependa, manifeste aquilo que é necessário para que você seja recebido no meio desse povo, então, e pelo libertador Jesus Cristo, você de fato tenha a esperança de que Deus atenta para a sua condição em todos os momentos. Que Deus nos ajude a lembrarmos o tempo todo da aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra, ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, ela nos encanta. O estudo dela é fantástico. Mas mais do que isso, ó Deus, nós queremos experimentar o Teu poder, demonstrando realmente o quanto o Senhor atenta para a nossa condição. E isso fica evidente naquilo que Jesus Cristo fez. Obrigado porque Ele não salva anjos, Ele salva assassinos, Ele salva pecadores como nós, para que não sejamos mais pecadores, para que sejamos tentados e não caiamos em tentação, porque Ele já fez a obra em nosso lugar. Nos ajuda a entender isso, ó Deus, de forma experimental e não apenas cognitiva. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.